aí, galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um encontro, para mais um bate-papo. Eu sou professora de História, meu nome é Nanda Mota e hoje a gente vai bater um papinho legal sobre História do Brasil. Mas antes da gente começar, quero convidá-los a se inscrever no canal, se você ainda não tiver feito a sua inscrição, compartilhar o vídeo, mandar o link da aula para os amigos, né? Convidar os amigos também para se inscrever no canal, quem estiver precisando, quem estiver em busca de novos conhecimentos, dar aquela incentivada nos amigos, no grupo de amigos, enfim, para obter um bom resultado, ok? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é extremamente importante para qualquer vestibular que você for fazer, tá? Inclusive, é um assunto que também cai em provas de concurso, né, principalmente de nível fundamental, nível médio, que é História do Brasil. E aí a gente precisa estabelecer alguns pontos antes de falar propriamente dito do processo de colonização do Brasil, tá? É necessário que a gente entenda como essa colonização do Brasil ela aconteceu, impulsionada por quais motivos, né? Impulsionada por quais desejos e quem estava por trás desse cenário, né? Quem estava por trás desses desejos, o que era que se buscava atingir com o processo de colonização, não só do Brasil, mas da América como um todo e também do continente africano, que foi palco desse processo também, assim como a América, como já falei, ok? Então vamos tentar entender agora. Eu escrevi aqui algumas coisas para vocês, alguns pontos que são importantes a gente estabelecer, tá certo? Se vocês quiserem, enfim, transcrevam esse esquemazinho, é muito importante também. E eu fiz hoje em forma de uma espécie de mapa mental, vocês já devem conhecer. É uma técnica, digamos assim, um método onde você ganha mais autonomia sobre o conteúdo, né? Se você quiser, inclusive depois da aula, fazer o seu próprio mapa mental, seria interessante, porque aí você já vai dominando o assunto, já vai desenvolvendo uma forma de compreensão mais autônoma, mais sua, ok? Beleza? Então vamos lá. Professora, em que contexto está inserida a colonização do Brasil, né? A gente pode como um primeiro fator, digamos assim, como um primeiro grande contexto, a gente pode colocar aqui as grandes navegações. Nanda, o que foram as grandes navegações? Simples, foi um grande projeto, né, como o próprio nome já nos diz, um grande projeto onde países da Europa, durante o século XV, XVI, XVII, eles vão se lançar ao mar em busca de, e aí eu peço para que vocês fiquem atentos, em busca de novos territórios. Então vamos escrever aqui, em busca de novos territórios. Eu também posso chamar isso de expansão territorial, certo? Em busca de riquezas, em busca de riquezas, né? Essas riquezas, aí a gente vai ter que entrar em um ponto mais específico, que é o que o mercantilismo, a gente vai já falar, certo? E essas grandes navegações, elas vão também ser impulsionadas pela necessidade que esses países europeus tinham de vencerem os medos, né? Então, vou colocar aqui a vocês, né? De vencer medos e mitos que foram criados durante a Idade Média, onde se tinha um grande temor com relação aos mares. Aquilo que não se conhecia durante a Idade Média era povoado, o imaginário, digamos assim, dos homens europeus, eles eram imaginados, eles eram habitados de mitos e de monstros, né? Aquelas histórias, né? De que haviam monstros marinhos, né? De que a linha do horizonte avistada em terra seria o final do mundo, né? Digamos assim. E quem ultrapassasse aquela linha, né? fantasticamente cairia para fora do mundo. Então, todos esses
esses mitos que povoaram o imaginário do homem medieval, eles foram sendo desconstruídos aqui com o projeto das grandes navegações. Um outro ponto que é importante a gente saber é quem foi que deu o primeiro passo, né? Quem deu o pontapé inicial para esse projeto das grandes navegações. E aqui a gente vem para essa resposta, que é o pioneirismo português. Sim, foi Portugal, o país que colonizou o Brasil, que deu o pontapé inicial para esse projeto das grandes navegações. Mas, para isso, para ele ter sido o pioneiro desse projeto, a gente tem alguns motivos que também é importante serem elencados, né? Por exemplo, esse pioneirismo português, vou puxar aqui uma setinha, tá? Ficou meio torta, mas tudo bem. Esse pioneirismo português, ele vai acontecer por alguns fatores, como por exemplo e principalmente a localização geográfica de Portugal. A localização geográfica de Portugal foi um dos fatores que deram a Portugal esse pioneirismo, né? Devido a essa faixa litorânea em grande extensão que Portugal tem e que eles aproveitaram isso, né? Eles aproveitaram esse presente, digamos assim, da natureza. Um outro motivo também para o pioneirismo português, gente, foi a existência de uma burguesia forte e centralizada, que era uma característica naquela época de fato determinante. Existia, vocês sabem que a burguesia foi uma classe social que foi sendo desenvolvida, né, ao longo da Baixa Idade Média, e quando ela chegou na Idade Moderna, que é o período, a era histórica, né, que habita esse processo aqui, né, das grandes navegações, a burguesia, ela passou por um intenso desenvolvimento e ela se tornou, de fato, uma classe de comerciantes que ao longo dos séculos, ao longo do século XIII, XIV, XV e XVI, ela alcançou patamares extraordinários, né? Então, a burguesia em Portugal, naquela época, nós estamos falando do final do século XIV, do final do século XV e início do século XVI, tá? Era uma burguesia centralizada e que estava disposta e tinha como investir nesse grande projeto, tá? Um outro fator que a gente também pode elencar, pessoal, vou puxar aqui para cima, é a questão das técnicas de navegação. A gente pode colocar técnicas de navegação. Tá? Essas técnicas de navegação, aí entra uma questão que hoje não é mais consenso entre os historiadores. A questão da famosa escola de Sagres. Existem historiadores que acreditam, sim, né, na existência dessa escola de Sagres, mas existem também controvérsias, né, de que ela, na verdade, nunca de fato existiu. O que se sabe é que que Portugal, ele conseguiu partir na frente de outros países da Europa, nesse projeto das grandes navegações, por conta do desenvolvimento destas técnicas de navegação, como já foi dito. Por exemplo, a questão da cartografia, né, a construção de mapas, né, a questão da localização com a bússola, o astrolábio, a construção de embarcações leves e que, portanto, ela era mais, a locomoção dela era mais rápido, que era no caso o caso das caravelas, né? Então, esses fatores, eles acabaram privilegiando Portugal, acabaram fazendo com que Portugal se lançasse primeiro nesse projeto das grandes navegações, tá? Esses pontos, né, que foram elencados aqui são de fato muito importantes. Alguns vestibulares, eles acabam cobrando isso, né? Eles acabam elaborando uma questãozinha simples e que às vezes o aluno não se atentou
para esse detalhe ou não foi, enfim, explorado em aula e que é importante para que você vá bem preparado para uma prova que vai cobrar grandes navegações e colonização do Brasil, certo? Então, esses pontos, como já dito, eles fizeram com que Portugal se tornasse aí o pioneiro desse projeto das grandes navegações. Mas, Nanda, como era que qual era o contexto econômico da Europa, né? Na verdade, como era que a Europa estava vivendo a economia naquele período, né? No início da Idade Moderna, na transição da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, nos séculos XV, XVI. Por isso que eu elenquei também aqui esses pontos, né? Para ficar mais fácil para vocês, tá? A Europa, gente, ela vivia esse contexto econômico que era o mercantilismo, tá? O mercantilismo, na verdade, ele era um conjunto de práticas em que o Estado absolutista desenvolvia. É importante também a gente colocar aqui, ó, o Estado absolutista. Que a gente já conversou, né, em outras aulas. Esse Estado absolutista, ele era um Estado onde todos os poderes estavam concentrados nas mãos de um rei, onde existia uma divisão social ainda muito parecida com a pirâmide social da Idade Média, né, onde no topo a gente tinha o clero, logo abaixo a nobreza, e a maior parcela da população ela era composta por camponeses, ou seja, por pessoas que eram exploradas, que pagavam altíssimos impostos para a nobreza. Em diversos casos, em diversos estados europeus que eram absolutistas, como no caso da França, Portugal, Espanha, Prússia, Áustria, essa nobreza ela era parasitária. O que quer dizer isso? Essa nobreza ela vivia enfim, ela se sustentava com pensões que eram pagas pelo Estado, pelo simples fato de ser nobre ou pelo fato de ocupar algum cargo que muitas vezes eram cargos inúteis, cargos fúteis, como, por exemplo, conselheiro do rei ou dama de companhia da rainha, né? Então, essa nobreza, ela era, de fato, parasitária. E quem sustentava, né, essa pirâmide social, quem mantinha a nobreza e o clero no topo, eram justamente os impostos pagos pelas camadas mais baixas dessas sociedades, tá? Então, o Estado absolutista, ele era composto justamente por essa organização social, né, dita agora, e esses estados absolutistas, como a economia, eles se baseavam aqui nas práticas mercantilistas que eu vou explicar para vocês agora uma a uma, tá? Por exemplo, no mercantilismo havia uma característica que eu coloquei aqui como primeira de propósito, que era o metalismo. Nesse período das grandes navegações, esses países eles foram impulsionados a buscar novos territórios e riquezas, justamente aqui por conta do metalismo, né? Acredito que vocês já devam ter escutado falar, ou se não, já estão desconfiados do que seja. Esse metalismo era uma prática mercantilista que buscava o acúmulo de metais preciosos, e aí entra o ouro, a prata, enfim, pedras preciosas como um todo. Quando os europeus chegaram aqui na América, no caso os portugueses, eles não encontraram logo de imediato o que eles buscavam principalmente, que eram esses metais preciosos. Mas já os espanhóis, eles tiveram um resultado diferente. Quando eles chegaram na América, eles encontraram civilizações extremamente desenvolvidas, né, o que deixou, inclusive, esses espanhóis bem inquietos com aquilo, bem surpresos com aquilo. Encontraram civilizações como os incas, como os astecas, que tinham uma organização social bem definida, tinham uma economia bem definida e tinham já um manuseio muito, como é que eu posso dizer para vocês, já tinham muita experiência com metais preciosos, né? Então, os espanhóis, eles já encontraram de uma forma muito mais
rápida, né? E eles conseguiram, né, atingir essa meta muito mais rápido do que propriamente dito os portugueses, tá certo? Bom, então o metalismo era a busca por metais preciosos, ok? O protecionismo, né? Nesse mercantilismo, o Estado absolutista, ele tinha a obrigação de proteger a economia daquele Estado. Vamos pegar, por exemplo, a França, né? No Estado absolutista francês, o governo, né? Enfim, o rei absolutista, ele tinha o dever de desenvolver técnicas, né, junto, enfim, com a sua equipe, desenvolver técnicas que protegessem a economia do país, né? Por exemplo, dificultar, né? Dificultar a concorrência. Dificultar essa concorrência, gente, ela seria uma forma de estimular a produção interna, de estimular o consumo de mercadorias que eram produzidas internamente, né? E garantir uma rotatividade daquelas mercadorias que iriam ajudar no desenvolvimento positivo da economia desse determinado estado, tá certo? E isso não deixa de ser também práticas intervencionistas, quando o Estado... E aí a gente tem um debatezinho aí sobre a questão do liberalismo político e do liberalismo econômico, que a gente já abordou na aula de iluminismo, tá? Para você dar uma refrescada aí sobre o liberalismo, tanto político quanto econômico, vai lá na aula de iluminismo, tá? E dá uma assistida. Você vai, aproveita, inclusive, assiste a aula toda já para ir refrescando aí a sua memória sobre o iluminismo, tá? Mas bem, o liberalismo econômico, ele surge justamente em oposição a essas práticas mercantilistas, né? Enquanto no Estado absolutista, que era mercantilista, protegia a economia, intervia na economia, o liberalismo ele surge como uma prática, né, como um ataque, digamos assim, a essa intervenção do Estado na economia. E o liberalismo ele vai ser uma corrente de pensamento, o liberalismo econômico, uma corrente de pensamento onde defende a livre concorrência, onde ele defende a liberdade econômica e onde ele defende também a não intervenção ou a intervenção mínima do Estado na economia. Por isso que o liberalismo econômico e o liberalismo político também, eles vão ser importantes eixos de pensamento para desenvolver o sistema capitalista, né? Onde, como eu já disse, a livre concorrência, né? O livre comércio, a não intervenção do Estado na economia favoreceriam a burguesia, né? A burguesia, enfim, teria as suas vontades ou seus interesses muito mais rapidamente atingidos do que, por exemplo, num Estado absolutista, onde o Estado ele é muito mais interventor, ele é muito mais atuante, ele é muito mais forte e, por vezes, ele acabava atrapalhando os interesses da alta burguesia, ok? Bom, metalismo já foi, protecionismo também, o intervencionismo também, né? E aí a questão aqui da balança comercial favorável. Simples. Para um Estado mercantilista, um Estado absolutista mercantilista, era necessário que a quantidade de mercadorias exportadas fosse infinitamente maior do que as mercadorias importadas, né? Então, a taxa de exportação deveria ser maior do que a taxa de importação. E aí, durante um determinado período, né, quando se colocasse na balança, por isso balança comercial favorável, os lucros daquele Estado absolutista, eles seriam maiores do que os gastos que aquele Estado teria, né? A exportação, ela seria
em um volume infinitamente superior ao volume de importação. Isso ia refletir aqui também na questão do protecionismo e do intervencionismo, né? Quando essa balança comercial é favorável, é porque ele precisou consumir, ele precisou importar bem menos, e isso reflete na questão do mercado interno. Ele conseguiu se suprir de uma maneira muito positiva e muito favorável, né? Ele conseguiu desenvolver e colocar em circulação as mercadorias, ok? E aqui a gente tem também o colonialismo, né? Que é justamente onde entra aqui a questão da colonização brasileira, tá? Esse colonialismo, ele vai ser impulsionado também, quer dizer, ele vai impulsionar essa questão do pacto colonial. O colonialismo era justamente a busca por esses novos territórios, a busca por uma expansão territorial, onde eles pudessem explorar esses novos territórios, onde eles iam buscar mercados consumidores. Inclusive, a gente pode até acrescentar aqui também, tá? Vou colocar aqui mais ao lado, essa questão de mercados consumidores, mercado consumidor. E a gente pode acrescentar também aqui a questão da matéria-prima, a busca por matéria-prima. Então, só recapitulando, tá? Eu disse para vocês que o colonialismo é uma das características da prática mercantilista e foi o que também impulsionou as grandes navegações. O mercado europeu, ele já estava, de fato, saturado, então eles necessitavam de novos empreendimentos, digamos assim. E aí é onde eles se lançam ao mar em busca desses novos territórios, né? E em busca também aqui de mercado consumidor e de matéria-prima, ok? Esse colonialismo, gente, ele vai acabar gerando o famoso pacto colonial, que aí eu queria que vocês dessem aqui uma olhadinha nos slides, tá? Esse pacto colonial que vocês estão vendo aqui, por exemplo, esse é um esquema de como funcionava esse pacto colonial. A gente tem aqui a colônia, tá? De um outro lado, a gente tem a metrópole. Esses dois eixos, eles estabeleciam uma relação onde a metrópole, ela saía muito mais privilegiada nessa relação do que a colônia. Por exemplo, no pacto colonial, a metrópole, ela exercia sobre a colônia uma relação de exclusividade comercial. Isso impediria o quê? A questão aqui da concorrência, né? Dificultava a concorrência, certo? A metrópole, ela tinha a função de enviar manufaturas, produtos manufaturados para a colônia, enquanto a colônia tinha que enviar matéria-prima para a metrópole, né? Esta colônia, que, por exemplo, no nosso caso é o Brasil, essa colônia, ela só poderia manter qualquer tipo de relação comercial, seja de venda ou de compra, com a sua metrópole. Mas a metrópole, ela poderia manter relações comerciais com outras colônias dela, tá? Com, enfim, outros países, outros estados absolutistas. No caso da colônia, ela ficava amarrada a esse pacto colonial que era estabelecido pela metrópole, tá? Isso a gente pode chamar de monopólio, que é o que eu estou circulando aqui. A metrópole exercia um monopólio sobre a colônia, tá? Gente, estabelecido esse contexto geral sobre a questão da colonização do Brasil, a gente retoma aqui bem rapidamente, tá? E no próximo bloco a gente fala de fato sobre o início da colonização no Brasil, tá? Eu falei para vocês que a colonização do Brasil, né? Recapitulando, foi impulsionada pelas grandes navegações. As grandes navegações, ela teve um contexto, esse contexto econômico foram as práticas mercantilistas, e eu disse para vocês também que quem deu o pontapé inicial dos países europeus, né, dos estados absolutistas europeus, quem deu o pontapé inicial nesse projeto foi Portugal, e eu descrevi aqui para vocês alguns motivos desse pioneirismo português, tá? Então, já vai para o próximo bloco, tá? Fica atento na aula,
anota tudo, depois faz o seu esqueminha mental, né? Faz o seu mapa mental, onde você acaba adquirindo uma determinada autonomia sobre o conteúdo, tá? Te espero no próximo bloco, não perde, ok? Até mais!